Bíblias no livro do profeta Ageu. Fica entre os profetas menores, para maior facilidade de localização. O irmão abra no último livro do Antigo Testamento e volta mais 2 livros. Irmão, abrir de Malaquias, você volta a Zacarias, aí Ageu, tá bom? Glória a Deus. Glória a Jesus. Depois da mensagem, ainda vamos ouvir ainda o pastor Edivaldo cantando um hino bonito que ele sabe cantar. Viu? Glória a Jesus. Todos encontraram? Bom. No ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Até o versículo 9. Podem sentar, meus amados. Meus amados irmãos, olha, rapaz, que são as obras de arte aqui do Mateus, né, Mateus? Que maravilha, glória a Deus. Pois bem, queridos irmãos, atentemos para a palavra do Senhor. O contexto histórico, o cenário em que o livro do profeta Ageu foi escrito, é de uma beleza e de um ensinamento assim, extremamente importante e maravilhoso para nós. Ageu é um dos profetas pós-cativeiro, pós-exílio. Nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os 3 profetas que foram levantados por Deus pós-cativeiro. A igreja toda é sabedora que o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. Quando nós lemos os livros de Daniel, nós lemos os livros de Ezequiel, livro de Jeremias, nós vamos ver todo esse contexto do povo de Jerusalém, o povo judeu, sendo levado para a Babilônia por Nabucodonosor. E nós vemos nesses livros a maneira como o povo viveu ali na Babilônia, diferentemente
do povo de Israel, o reino do norte. Os irmãos sabem que o reino ele foi dividido entre dois reinos. Reino do sul, Judá, e reino do norte, as demais tribos. E era chamado de reino de Israel. No reino de Israel, todos os reis que ali reinaram, a começar por Jeroboão, capítulo 12 de 1 Reis, a partir dali, nós vemos a trajetória destes reis, um pior que o outro. No reino do sul, reino de Judá, de vez em quando era levantado um rei que temia ao Senhor. Dentre eles nós temos o rei Ezequias, nós temos o seu bisneto, o rei Josias, nós temos também o rei Joás e alguns outros que foram tementes ao Senhor. Porém, o reino de Judá, o reino do sul, o povo judeu, teimava em fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E uma das principais causas que feria a Deus era o desprezo para com o templo, o desprezo para com a casa de Deus. Por quê? Porque feria a Deus. Quando nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo de número, se não me foge de memória, capítulo 25, versículo de número 8 e o versículo de número 9, Deus diz para o povo de Israel, para Moisés falar ao povo de Israel: e fareis para mim um tabernáculo, para que eu habite no meio do meu povo. E eu já falei isso aqui para os irmãos em outros momentos, que o tabernáculo era o centro do acampamento de Israel no deserto. Era o centro. Todas as tribos armavam acampamento em volta do tabernáculo, sendo que a tenda da congregação ficava no centro, no meio. Porque ali era o centro, era a presença, era a principal, eu posso dizer assim, o principal objetivo do povo de Israel em estar acampado ali. O que era? Era adorar a Deus. Por isso o tabernáculo era o centro. E essa cultura, ela foi crescendo no meio do povo. Quando chega o rei Davi, era o maior sonho de Davi, era transformar a tenda em um templo, porque para ele, a arca não podia mais ficar debaixo de uma tenda. Ele disse: eu construí palácios para mim. Davi dizia isso: eu construí palácios para mim. O rei tem palácios. E a arca do Senhor habitando em tendas? Não pode. Eu vou construir um templo. E pôs no seu coração assim fazer. Porém, Deus não permitiu. Os irmãos entendem muito bem. Os irmãos, ao ler a história dos reis de Israel, vai ver lá que Deus não permitiu que Davi construísse o templo, porque derramou muito sangue. E Deus não permitiu. Ele disse: porém o teu filho vai fazer isso. E Salomão, ao assumir o trono, foi esse o primeiro objetivo dele: construir o templo do Senhor. E assim ele fez. E o que eu acho interessante na oração de Salomão, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 de Crônicas, quando ele ora ao Senhor
para que o Senhor abençoasse ele naquele projeto. E uma coisa interessante dizia, ele diz, eu vou construir um templo grande. Ele dizia, eu quero construir um templo grande, porque o meu Deus é Deus grande. Ele não ia fazer uma coisinha. Eles não sabem o templo que Salomão construiu, porque no tabernáculo a pia, né, era uma pia pequena de bronze, onde os sacerdotes se banhavam, se lavavam, melhor dizendo, eles tiravam as vestes sujas de sangue, se limpavam ali, para vestir outra veste, para entrar dentro da tenda, no lugar santo. Agora escute, quando Salomão vai construir o templo, ele não constrói uma pia. A partir dali passa a ser chamado de mar. Era como se fosse uma piscina. Era uma coisa enorme. Porque para ele tudo tinha que ser grande. Porque para ele tinha que ser o melhor para Deus. Era o meu melhor. Eu preciso fazer o meu melhor, porque o meu Deus merece o meu melhor. Bom, e o templo é construído. Porém, esse mesmo templo passou a ser negligenciado pelo povo muitas vezes. Muitas vezes. O povo começou a achar que o templo era meramente uma casa construída ali, e se quisessem lá oferecer sacrifício, bem, se não, tudo bem. Nós tivemos reis que fecharam por completo o templo. O filho do rei Ezequias, o rei Manassés, e o seu neto, o rei Amon, fechou o templo por 55 anos. Deu para entender? 55 anos o templo estava fechado. Não tinha mais sacerdotes, não tinha mais sacrifícios, não tinha mais culto, não tinha mais nada. É quando Deus levanta o rei Josias com 8 anos de idade. E um sacerdote, o rei Josias manda fazer uma reforma no templo, abrir as portas do templo, e vão fazer reforma. Pastor Jonas, eles começam a tirar os escombros, porque casa fechada é incrível. Você está morando na casa, está tudo bonitinho, mas fecha ela por um ano. Quando você vai, parece que está tudo, né? Aí você vai limpar, tira os escombros, começa a cair reboco. Eu não sei que negócio é esse. Começa a cair reboco, não é assim? Estava desse jeito o templo. Aí eles vão tirar os escombros, as coisas estavam tudo lá, vão ajeitar o templo. Sabe o que eles acham lá dentro? O livro da lei, que há 55 anos não era mais lido no templo. Quantas de nossas igrejas já não tem mais Bíblia? Hein? Quantas de nossas igrejas já não tem mais a Bíblia? Eu vi agora um vídeo de um movimento que eles dizem ser pentecostal. Porque a igreja pentecostal, ela primeiramente, ela ouve a palavra. Igreja genuinamente pentecostal, primeiramente ela ouve a palavra. Aí, só que era aquele movimento e tal, era aquele negócio, uma dança assim meio esquisita, e o povo dizendo que era pentecoste. Aí eu vi um comentário, o cara diz assim: se jogar uma Bíblia aí dentro, sai todo mundo correndo. Se jogar uma Bíblia aí dentro, sai todo mundo correndo. E é verdade, irmão. Se você pregar numa igreja dessa a Bíblia, aquele povo, ó. Quer um exemplo? Capítulo 6 de João.
É só falar a palavra. Capítulo 6 de João. Jesus multiplica pão e a multidão zona está lá. Esse é o profeta, o povo. Ó. Esse é o profeta, vibrando, não era assim? Esse era o profeta que havia de vir. Aí Jesus, conhecendo o coração deles, viu que a motivação deles era simplesmente uma motivação política, não era uma motivação espiritual. Manda o discípulo atravessar o mar e vai subir o monte para orar. E o povo fica no pé do monte, esperando Jesus descer. E disse: amanhã tem café da manhã. Se hoje teve pão para o almoço, amanhã vai ter no café da manhã. Vamos esperar. E o povo esperando. Amanheceu o dia, Jesus não estava mais ali. Pegaram os barcos lá, fretaram os barcos e fizeram caravanas. Vamos lá do outro lado, porque ele já deve estar lá do outro lado. E lá vai ter milagre de multiplicação de pão. Vai ter prosperidade. Eita, vai ser aquele fogo. Aí quando chegaram lá, o pastor Ciro Sanches Zimbordes, eu não sei se alguém de vocês já ouviu ele pregar ou já leu algum livro dele. Ele escreveu, primeiro 2 ou 3 volumes daqueles erros que os pregadores, né, não podem cometer. E ele diz o seguinte, que quando o povo chegou do outro lado, não era mais um culto do milagre, era culto de doutrina. Estava Jesus reunido, ensinando o povo ali, doutrinando o povo. E a multidão chegou toda alvoroçada. Jesus, olha, multidão. Estava sapateando, pastor João. O povo sapateando. Jesus, tu já estás aqui. Nós viemos estar aqui, estamos aqui, Jesus. Aí Jesus, vocês estão me seguindo não pelos sinais, mas porque eu multipliquei pão para vocês comer. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dá vida eterna. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aí, olha, aí a doutrina, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come da minha carne, bebe do meu sangue, tem vida eterna. Meu irmão, aí é doutrina. Aí o povo disse: duro é esse discurso, quem é que pode ouvir? É por isso que muitas igrejas esqueceram a Bíblia. O povo judeu esqueceu a Bíblia, esqueceu as Escrituras, fechou os templos, não tinha mais culto. Daqui a alguns tempos, irmãos, nós vamos correr o risco de ter culto só dia de domingo, para ver se tem crente no culto. Daqui a um dia, irmão, vamos convocar os irmãos. Olha, irmão, domingo. Olha, irmão, até o outro domingo. Aí termina o culto de domingo. A paz do Senhor, pastor, até o próximo domingo. A paz do Senhor, pastor, até o próximo domingo. Porque só tem culto domingo. Mas isso feriu o Deus que mandou fazer o templo. Aí Deus se cala. Quando Deus se cala, lembrou do hino lá do Voz da Verdade? Há momentos que Deus se cala, eu não ouço a sua voz. Quando Deus se cala, aí Abacuque vai orar: Senhor, já leram lá o livro de Abacuque? 3 capítulos. Senhor, até quando tu vai ficar em silêncio? Olha como é que estão os sacerdotes. Olha como é que estão os juízes. Olha a situação do povo. Senhor, faz alguma coisa. Aí Deus disse: eu vou falar, Abacuque. Agora chegou a hora de eu falar. Por diz, Senhor, eu vou levantar os caldeus para castigar o meu povo. Mas, Senhor, tu vais levantar uma nação ímpia. Sim, eu vou pressionar esse povo. Só tem um detalhe, Abacuque, está lá no capítulo 2. O justo, esse vai viver pela fé. Oh, aleluia. Agora aquele que desistir, a minha alma não tem prazer nele. Mas eu vou apertar o parafuso, eu vou apertar as polcas, Abacuque. Aleluia. Aí Deus manda os caldeus para Jerusalém. Lá vem agora Nabucodonosor com toda a sua fúria e leva o povo cativo. Primeiro levou uma turma, depois levou mais outra turma, depois levou outro povo. 3 vezes, em 3 momentos ele leva. Na primeira vez foi aquele que levou Daniel com os seus companheiros, levou os melhores do povo e tal, e leva então aquela turma que a gente vê no livro de Daniel.
Bom, quando o povo chega na Babilônia, o povo disse: meu Deus, vamos pagar o preço, porque nós não adorávamos. Vamos pagar o preço, porque nós não cantávamos mais. Vamos pagar o preço, porque nós não nos congregávamos mais. Ah, meu irmão, agora escute, Deus não levou o povo judeu para matá-los lá. É isso que Deus faz com a gente. Já presta atenção, tem tempo que a gente está num ataque tão grande. A gente está assim, olha, apanhando, e a gente às vezes não quer entender, mas é só você abrir um pouquinho o ouvido e escutar Deus falando. É eu que estou te batendo, meu filho, é eu que estou te dando uma lapadinha, para tu entender. É eu que estou fazendo você passar por isso, meu filho. É isso que estou fazendo você passar por isso, minha filha, para você entender. Aí o povo, Salmo 137, lá vem o povo da Babilônia. Sei, vocês têm um hino tão bonito. Eu soube que vocês sabem tocar as harpas. Pega as harpas de vocês aí e toque aqueles hinos de Sião. São bonitos, nós queremos ouvir. Os ímpios para os crentes, aos crentes com vergonha. Olha os crentes com vergonha, porque passaram 55 anos sem cantar. Oh. Olha os crentes com vergonha, porque passaram tantos anos sem se congregar. Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, empeduramos as nossas harpas nos salgueiros, porque os homens da Babilônia, daquela terra, pediram para cantar os hinos de Sião, mas nós dizíamos: como podemos cantar em terra estranha? Oh, quantas vezes, meus amados irmãos, Deus está apertando o parafuso. Só que aquele povo não ficou sozinho. Ontem o presbítero pregou aqui, Ezequiel 37. E naquele capítulo ali tem uma coisa interessante, porque eles diziam assim: os nossos ossos se secaram, perdemos a esperança. Só que Deus levanta o profeta para dizer: ainda tem jeito, eu vou derramar avivamento, e desse povo que está dizendo que não tem mais esperança, eu vou levantar um poderoso exército. Sabe o que nós entendemos com isso? É que nós não podemos, meus amados irmãos, desistir, porque muitas vezes fomos levados para a Babilônia. Quando o povo estava na Babilônia, eu já preguei sobre isso aqui também, levantou-se uns camaradas dizendo: olha, eis que eu digo que é tempo pouco que vocês vão passar, é só 2 anos e meio aí, vocês vão ficar, é pouquinho tempo, não se preocupe não, é só pouquinho tempo que vocês vão ficar aí, não se envolvam com nada aí, é 2 anos. Aí Deus diz: Jeremias ficou em Jerusalém, Jeremias, escreve uma carta para o meu povo lá, que tem um povo que está enganando ele lá, tem um lá enganando eles, e eles estão achando que está tudo bem, que é eu que estou falando, tem uns profetas falsos lá, escreve para ele lá, Jeremias, capítulo 29 de Jeremias. Aí Jeremias diz assim: eis que o Senhor manda escrever essa carta para vocês, olha o que o Senhor está dizendo, vocês vão passar aí 70 anos, depois de 70 anos, eu vou visitar vocês, louvado seja o nome do Senhor. Detalhe: na Babilônia não tinha sacerdote, na Babilônia não tinha templo. Sabe o que eles faziam? Eles abriam as janelas das casas deles para o rumo de Jerusalém. Eles diziam, sabe o que eles diziam?
Nós não estamos no templo, mas nós podemos abrir a janela para o rumo de Sião. E nós vamos falar porque lá em Sião está o templo, lá em Sião está a presença, lá em Sião está o nosso Deus. E nós vamos abrir a janela da nossa casa para o rumo do templo. Nós vamos abrir a janela da nossa casa para o rumo da igreja. Deixa eu dizer uma coisa que está vindo no meu coração para me falar aqui. Quantos de nós fechamos a porta da nossa casa para a igreja? Nós abrimos a porta da nossa casa para o passeio. Nós abrimos a porta da nossa casa para ir para um banho. Nós abrimos a porta da nossa casa para ir para o comércio. Nós abrimos a porta da nossa casa para ir para todo lugar. Mas a dificuldade para abrir a casa para ir para a igreja. Meu irmão, há uma dificuldade de abrir a porta da casa para ir para o templo. O povo que estava na Babilônia aprendeu no sofrimento o que é abrir a porta do templo para o rumo da casa de Deus. Deus está falando conosco nesta noite. Não era isso que eu ia pregar, não era isso que eu ia pregar, não era isso que eu ia pregar. Não sei se vou chegar naquilo que eu quero pregar. Talvez não chegue. Mas escute. O povo na Babilônia começa agora a aprender a adorar a Deus, distante da igreja, distante do templo. Eu estava um dia, nós estávamos dirigindo uma cruzada evangelística, lá em Coelho Neto. De repente chega um jovem, já quase no final do culto, aquele jovem chega, bem vestido. E no convite, ele veio aceitar a Jesus, ele veio se reconciliar. E ele disse: eu estava deitado na rede, afastado da casa de Deus, desviado dos caminhos do Senhor. Eu estava deitado na minha rede, escutei este hino, eu escutei a igreja cantar. Eu não suportei e corri para cá, porque eu quero voltar para o meu Deus. Quantas pessoas estão lá distantes, com vontade de cantar um hino. E o povo da Babilônia aprendeu. Foi lá que surgiu as sinagogas. Eu já preguei isso aqui para os irmãos. Foi lá que surgiram as sinagogas. Quando eles se reuniam para estudar a lei, para não esquecer a lei, e eles estudavam. Foi lá que surgiram os escribas que eles ficaram peritos em escrever, em redigir a lei, que era para o povo não esquecer. Era redigindo, era escrevendo, levando para o povo, escrevendo, porque o povo não podia de maneira nenhuma mais esquecer a lei. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam ali porque deixaram de lado a lei do Senhor. Eles estavam ali porque deixaram de lado a casa do Senhor. Meus amados, mas Deus levanta um outro rei. Depois que Nabucodonosor morre, o seu filho assume, seu neto. Aí Deus levanta agora a Pérsia, o Império Medo-Persa. E lá vem o imperador Ciro, que o profeta Isaías já tinha profetizado sobre ele. Isaías já tinha falado de Ciro. Quando Ciro chega na Babilônia, eu estava lendo um escritor sobre isso. Esse escritor diz, ele na imaginação dele dizia: eu imagino que quando Ciro chega na Babilônia, os judeus disseram: olha o que Isaías diz de ti, que tu vai fazer. Quando ele olhou e disse: é isso aqui? Ele liberou o povo. Pois volte os judeus para a sua terra. Podem voltar todos os judeus. Aleluia. E lá vem os judeus cantando o Salmo de número 126. Quando nós voltávamos para Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um novo cântico. As nações vizinhas diziam: alguma coisa Deus fez para esse povo. E nós gritávamos bem alto: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eram eles voltando do cativeiro, alegres, glorificando o nome do Senhor Jesus. É quando chega aqui o livro do profeta Ageu.
porque eles foram liderados pelo sacerdote, ou melhor, pelo príncipe Zorobabel e o sacerdote Josué. E junto com eles estava um profeta, por nome de Ageu. Quando eles chegam em Jerusalém, crente pegando fogo. Irmão, aquela pessoa que ele se afastou, e lá no mundo, ele olha, quando ele volta, que ele volta pegando fogo, não é assim? Oh, meu irmão, pense num crente avivado, glória a Deus. Oh, pastor, não quero mais passar pelo que eu passei lá não, pastor. Eu não quero mais não. Aí ele olha, volta pegando fogo. Foi assim que eles voltaram, irmão. Sabe o que eles fizeram? A primeira coisa, vamos fazer o templo. Vamos reconstruir o templo. Aí juntaram os crentes, irmão. Vamos lá reconstruir o templo. Aí fizeram o baldrame do templo, pastor Nazareno. Fizeram o alicerce do templo todinho. Lá vem uns samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram o povo do reino do norte, porque Samaria era a capital do reino do norte. Os samaritanos eram uma mistura, porque quando a Assíria invade o reino do norte, leva cativo todo o povo de Israel, lá para a Síria. Só que o que eles fazem? Eles acabam com Israel, diferente de Judá. Judá teve restauração, Israel não. Israel, a Bíblia diz que desapareceu da presença do Senhor, se acabou, não teve mais. Mas qual era a tática dos assírios? Quando eles queriam acabar com a nação, eles invadiam, levavam um grupo de pessoas e traziam gente de outras terras, de outras nações, para morar ali e casando com aquele povo, miscigenando até acabar aquela linhagem. Foi isso que aconteceu com Israel. Os samaritanos, por isso que os judeus não se misturavam ou não gostavam dos samaritanos, porque os samaritanos eram essa mistura de gente. Não era mais os puros, não era mais o Israel puro, era um povo misturado. Aí eles chegam lá no meio dos judeus. E o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos fazendo o templo do nosso Deus. Está aqui Ageu dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz. Os samaritanos chegavam para o povo de Israel, para os judeus, dizia: ei, tu já olhou para a tua casa? Como é que está a tua casa? Tu já parou para prestar atenção que a tua casa está lá acabada? Tu voltou agora, tua casa está acabada, destruída, e tu vai fazer igreja? Aqui. Vai fazer igreja. Dentro desses samaritanos aqui, irmãos, tinha um camarada chamado, que a gente conhece lá no livro de Neemias, um tal de um Sambalate. Lá em Neemias ele aparece com maior veemência. Quantos Sambalates estão dentro do povo, dentro da igreja do povo de Deus? Quantos Sambalates? Olha, irmão, é por isso que nós temos que ter muito cuidado, para a gente não estar misturando a igreja com o mundo. A gente começa a ouvir o pregador e o camarada do mundo, o pastor da igreja e o outro da acolá, o pastor da igreja e o itinerante acolá. Não são todos itinerantes, tem uns itinerantes que é bíblico, né? Mas tem uns que misericórdia. Aí deixa de ouvir, aí ele começa a deixar de ouvir o pastor dele. Rapaz, esse aqui, a mensagem desse aqui é melhor. Esse aqui, a mensagem dele é, olha, rapaz, olha, ele me colocou lá em cima, eu sou importante. Eu sou importante. Tá? Irmão, eu sou o principal, eu sou, sabe, dessas pregações que começa a botar o camarada lá em cima, aí o cara deixa de ouvir o pastor dele. E essas coisas começam a entrar na igreja. Aí daqui um dia o cara, rapaz, não precisa mais estar se congregando todo dia, não. Sabe que é mesmo, rapaz, esse negócio de estar culto todo dia? Rapaz, não precisa estar dando dízimo, não. Sabe que é mesmo? Eu não vou mais estar dando dízimo, não. Rapaz, não precisa mais tu dar oferta. Rapaz, não precisa mais tu ir ajudar em mutirão da igreja, não. Não precisa mais tu estar... E o cara começa a acreditar. Olha aqui. Isso aqui aconteceu no meio do povo judeu. E eles estavam aqui, irmão, crentes. Mas, irmão, nós somos tentados a ouvir aquilo que agrada os nossos ouvidos, né? Irmão, a gente ouvir aquilo que agrada os ouvidos é bom demais, irmão. É muito bom. E o povo começou
a deixar de lado o templo. Aí Deus levanta o profeta Ageu e diz: vocês estão aplicando o coração de vocês aos caminhos de vocês. Ou seja, vocês estão fazendo aquilo que dá na vontade de vocês, aquilo que está somente no desejo de vocês, aquilo que é bonito para vocês, aquilo que é bom para vocês ouvirem. Mas assim diz o Senhor. Ei, olha o que diz ainda: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Glória a Deus. Olha o que diz: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, casas embelezadas, casas bem pintadas, e esta casa há de ficar deserta. Irmão, quando nós olhamos para a palavra de Deus, não tem jeito, Deus é sempre em primeiro lugar. A igreja é sempre em primeiro lugar. Deus não aceita, Deus não tem outro jeito. O dízimo é sempre em primeiro lugar. Não tem arrudeio, tá? Não tem arrudeio. Nós é que somos tentados a dizer: se der tempo eu vou lá, se der tempo eu vou, se sobrar eu dou um jeito. Pois bem, o povo agora começa a ouvir os samaritanos. Os samaritanos mandam carta para o imperador, dizendo: olha, está acontecendo aqui assim, assim. O povo está querendo construir um templo, mas não podemos deixar, não permita, porque esse povo aqui é acostumado a se rebelar. Olha para cá. Vocês sabiam que os nossos inimigos se fazem de amigos, mas eles nunca esquecem do que nós fomos no passado? Eles sempre vão estar dizendo: um dia tu fez isso. Eles estavam se fazendo de amigo dos judeus, mas estavam dizendo: olha, esse povo aqui, dizendo para o imperador, esse povo, numa carta, esse povo é acostumado a se rebelar. Está lá no livro de Esdras, você lê isso no livro de Esdras. Esse povo é acostumado a se rebelar. Esse povo aqui, não confia neles não. Sabe por quê? Porque estavam lembrando do passado. Mas escute o que a palavra de Deus nos fala nesta noite: que quando nós nos voltamos para o Senhor, Ele é poderoso para nos perdoar de todo o pecado. Ele apaga o passado, Ele lança tudo no mar do esquecimento. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O que importa é que quando nós voltarmos para Ele, nós devemos dizer: Senhor, eu estou aqui. Oh, eu quero continuar te servindo, eu quero continuar te adorando. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, e o povo começa agora a ouvir o profeta Ageu. E o profeta diz: sabe por que vocês estão semeando muito? Olha aqui. É porque que vocês semeiam muito e recolhem pouco. Vocês comem, mas vocês não se fartam. Vocês bebem, mas não vos saciam. Vocês se vestem, mas não se aquecem. E quando vocês recebem salário num saco furado. Você sabe o que é receber salário num saco furado, irmão? É quando você recebe o salário, é como se você botou aqui e já caiu aqui. Você botou em cima, caiu embaixo, não tem mais nada. Recebeu dinheiro. Quantas pessoas não, você diz: meu Deus, já acabou, não tem mais nada. Sabe por quê? Porque está deixando a casa de Deus deserta. Está deixando a casa de Deus deserta. Eu louvo ao meu Senhor Jesus, porque nós estamos aqui há um ano e 2 meses, mas longe de mim deixar a casa de Deus deserta. Longe de mim deixar a casa de Deus a bancarrotas. Longe de mim deixar as coisas de Deus se acabando por aí. Sabe por quê? Porque pertence ao Deus Todo-Poderoso. Ao Deus Todo-Poderoso. A detalhe: quanto mais eu cuido da casa de Deus, mais Deus me abençoa. Quanto mais eu cuido da casa de Deus, mais Deus entrega na minha mão. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí o profeta diz: assim diz, versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O que Deus está dizendo é: vamos trabalhar. Vamos deixar desse negócio de dizer: eu não fui com a cara desse pastor, eu não vou trabalhar. Eu não fui com a cara desse dirigente, ele não conte comigo. Vamos deixar desse negócio. É por isso que Deus está fechando mão de Deus está fechando a despesa de crente. É por isso que Deus está fechando a porta para crente. É porque estão deixando a casa de Deus deserta. Faça uma experiência, abra a porta da tua casa para a igreja. Abra a porta da tua casa para a igreja. Olhar-te para muito, mas eis que alcançar-te pouco. Sabe que olhar para muito e a gente fica desejando, sonhando. Ah, eu queria. Ah, mas eu quero alcançar, irmão. Eu quero, mas não alcança nada. Você olha e fica sonhando, desejando, com vontade, mas não consegue alcançar. E o Senhor Deus nos diz assim ainda, olha o versículo de número 9: olhar-te para muito, mas eis que alcançar-te pouco, e esse pouco, quando trouxer-te para casa, eu lhe assoprei. É triste. Mas Senhor, eu levei, mas levou sobra. Senhor, eu levei, mas levou o resto. Aí Deus, ó, eu acho que eu já disse isso aqui uma vez. O pastor recebe, porque ajuda. Às vezes a sobra que o irmão dá traz, o pastor recebe. Mas a questão não é o pastor receber. A questão é saber se Deus está recebendo. A questão é saber se Deus está recebendo. Eu não estou falando aqui só de dinheiro, não. Eu estou falando também do teu tempo. Eu estou falando também do teu louvor. Eu estou falando da tua disponibilidade. Porque muitas vezes nós só oferecemos se sobrar. Eu só vou se der tempo. Porque a minha casa primeiro, está aqui o texto bíblico. O povo judeu recebeu a mensagem dos samaritanos: ei, rapaz, cuide primeiro da tua casa. 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 E primeiro vai pintar a tua casa. Depois, se der, se sobrar. Se sobrar. Aí Deus diz: eu estou soprando esse pouco que você está trazendo. Mas o profeta Ageu continua: porque, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Nós estamos deixando essa casa deserta. Deu para você entender? Nós estamos deixando os cultos evangelísticos desertos. Nós estamos deixando as cruzadas evangelísticas desertas. Nós estamos deixando as vigílias desertas. Nós estamos deixando as campanhas de jejuns desertos. Eu não estou falando aqui só de dinheiro, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando daquilo que Deus requer de nós.
está ficando deserto, e Deus está apertando o parafuso, e eu começo a dizer, será? Mas meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mostre, diga para Deus falar com você, e Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar, Ele vai falar contigo, porque Ele te ama, e Ele não quer que você fique assim. Oh, por isso retém o céu o seu orvalho, e a terra retém o seu fruto. Olha, irmão, até chover parou de chover. Até a chuva cessou, porque o povo abandonou a igreja. Eu fiz vir a terra seca, fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Olha, até o trabalho sumiu. A irmã fica caçando emprego para lá e para cá e não acha. Emprego para lá e para cá e não acha. E quando acha o emprego, é uma coisinha ali que não supre a sua necessidade. Sabe por quê? Porque até o trabalho Deus fechou a porta. Estou pregando heresia aqui, obreiros? Você que é teólogo? Estou pregando heresia aqui? Eu estou falando de Bíblia. Está aqui a palavra do Senhor. Até o trabalho das suas mãos não prosperou. Trabalha, mas não vai para frente. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Aleluia. O povo disse, meu Deus, nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar para o templo. Vamos voltar a construir o templo. E quando o povo começa a construir o templo, aleluia, glória a Deus, lá vem de novo. Irmão, o diabo sempre leva, sempre envia. Lá vem de novo os samaritanos, pastor Laí. Capítulo 2, observe aí. Entre linhas do capítulo 2. Vocês estão olhando que essa casa que vocês estão construindo aí, nem se compara com o que Salomão construiu? Vocês não estão vendo que você não tem condição de fazer uma igreja que nem Salomão fez? Aí lá o povo, é mesmo, sabe? Não dá mesmo, não tem condição. Aí, olha, oh meu irmão, olha o que a Bíblia diz. Versículo 3 do capítulo 2. Quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, o templo que Salomão construiu, e como a vedes agora, não é esta como nada aos vossos olhos, comparada com aquela? Eles estavam desanimados, irmão, porque olhava para o templo e dizia, não tem condição, não vamos fazer uma igreja como aquela que Salomão fez. Vamos desanimar. Aí o povo começou a desanimar. Lá vem os samaritanos. Os samaritanos eram salientes mesmo. Chegava e dizia, você não tem lógica, você não tem a mínima condição. Para com isso, vocês estão teimosos demais. Aí Ageu, versículo número 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. O segredo é esse aqui. O segredo é esse aqui. E trabalhai. Glória a Deus. Pastor, mas nós não temos condição de construir um grande templo. Vamos trabalhar. Vamos só trabalhar. Vamos trabalhar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Continuando o texto. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Hein? Eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Glória ao nome do Senhor. Escute, meus amados, quando a igreja se esforça, quando a igreja diz, eu estou aqui, vamos trabalhar, vamos fazer obra, o Senhor diz, eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco. Capítulo 28 de Mateus, aleluia, versículo 19, e de por todo mundo, 18, 19, e de por todo mundo pregai,
Portanto, ide fazer discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É Deus dizendo: se você for, eu estou contigo. Se você se levantar, eu estou contigo. Se você se esforçar, eu estou contigo. Mas só estou contigo se tu se esforçar. Eu só estou contigo se você se levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Olha aí. E estes sinais seguirão, mas só segue se você ir. E estes sinais seguirão aos que crerem. Se tu ficar na tua casa, irmão, emburrado, sem querer se congregar, você pode até se esforçar o máximo lá suado e não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque você não está se colocando na dependência de Deus. É por isso que tem um bocado de crente que, irmão, parece que ele já gravou um refrãozinho: 6 horas por mim, 6 horas por mim, irmão, 6 horas por mim. Sabe por que 6 horas por mim? Porque o irmão não faz a obra de Deus, o irmão não se levanta para nada, o irmão não se esforça para nada. Aí ele depende sempre do que o outro vá lá orar por ele. Mas se você se levantar para fazer a obra de Deus, Deus te cura, Deus te usa para curar, Deus te cura e Deus te usa para curar, Deus te cura e Deus te usa para curar. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, mas eu quero concluir aqui o texto. Aleluia. Segunda palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá. Olha que coisa linda isso aqui. O templo de Salomão era mais luxuoso, o templo de Salomão era muito maior. Quando foi inaugurado o templo de Salomão, no capítulo 6 do 2 Crônicas, quando foi de 1 Crônicas, foi inaugurado o templo. Ah, meus amados irmãos, que coisa linda do templo, foi a maravilha, hein? A glória do Senhor tomou conta, que os sacerdotes não podiam ficar de pé. Mas olha o que diz aqui, olha o que diz o texto: eu vou fazer tremer os céus, as nações virão. Agora tem um detalhe: lá no templo de Salomão, a minha glória é apenas a fumaça derrubou os sacerdotes. Mas neste templo, o desejado de todas as nações virá. Oh, aleluia. Olha para cá para você entender o que eu quero dizer. Muitas vezes nós achamos que só podemos fazer se for para fazer coisas grandiosas, coisas luxuosas. Mas quando nós nos propomos para fazer o nosso melhor, pode ser pequenininho, pode ser simplesinho, pode não ser bonito aos olhos de alguém, mas se é o meu esforço, se é o meu melhor, oh, o desejar das nações habitas. Jesus Cristo está lá, Jesus Cristo está lá, Jesus Cristo está lá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Agora tem uma coisa: vocês não podem se preocupar não. Ah, pastor, nós não temos dinheiro, nós não temos recurso suficiente. Olha o que Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Irmão, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Senhor, nós vamos fazer a tua obra. Ah, meu irmão, glória ao nome do Senhor Jesus. O Senhor vai abrindo as portas, ó. O Senhor vai abrindo as portas, o Senhor vai abrindo as portas, o Senhor vai mandando, o Senhor vai enviando, o Senhor vai enviando. Sabe por quê? Porque tudo é dele, tudo pertence a ele. Ele não está preocupado com o que eu tenho no bolso. Ele quer saber que ele pode fazer, é que ele pode fazer, e ele só quer me usar apenas, ele só quer me usar apenas. E eu preciso dizer: estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E para fechar, a glória desta última casa. Olha a congregaçãozinha que eles construíram lá, pastor Edivaldo.
era pequena diante do templo de Salomão, mas Deus diz: a glória desta última será muito maior do que a da primeira. Vai ser muito maior do que a da primeira, muito maior do que a da primeira. Ei, querido, escute, olha para cá que eu quero aplicar isso na tua vida. Se você em outro tempo já cantou, já pregou, já fez coisas extraordinárias para o Senhor, mas você abandonou, deixou de se congregar, deixou as suas atividades, nesta noite Deus está dizendo: volta, volta, volta a se colocar à minha disposição, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Fique de pé em nome de Jesus. A glória vai ser maior. Ora, mandarabá. Aleluia. Está sendo transmitido, pastor, esse culto? Pô, deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem gente que está assistindo agora ou vai assistir depois. O que Deus está falando no teu coração nesta noite, através dessa mensagem, aleluia, é que quando tu voltares, do cativeiro e voltar a zelar pela minha casa, voltar a cuidar da minha casa, voltar a ser aquele obreiro que antes tu eras, oh, aleluia, eu vou fazer tremer os céus, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. A glória do segundo templo vai ser maior do que o primeiro. Portanto, nesta noite, Deus está derramando glória sobre a tua vida. Apenas se coloque à disposição do Senhor. Apenas diga: Senhor, eu estou de volta. Eu estou de volta. Levante a mão ao céu assim. Alguém nesta noite, que quer voltar ao primeiro amor. Eu não estou falando de pessoas que se desviaram, não. Estou falando de pessoas que precisam voltar ao primeiro amor. Precisam voltar a construir o templo. Eu quero orar por tua vida nesta noite. Recantará, mandará, se decantará. Quem sabe os samaritanos têm feito você se afastar do templo. Os samaritanos têm enchido a tua mente de tanta coisa, e você tem dito: é verdade, eu não vou mais cooperar, eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais me esforçar, porque eu já me esforcei demais, ninguém nunca me reconheceu, eu já me esforcei tanto, ninguém nunca me deu cargo, eu já me esforcei tanto, e ninguém nunca me deu presbitério, eu já me esforcei tanto, e ninguém nunca me deu diaconato, eu já me esforcei tanto, e o pastor não me leva para a convenção para me consagrar a pastor. Mas escute o que a palavra de Deus te diz nesta noite: volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor, volte ao templo, aleluia. Deixe os samaritanos para lá, abandone os sambalates, aleluia, porque Deus quer usar você. Querido Deus e eterno Pai, Senhor de toda graça, eu te louvo pela tua palavra, Senhor. Eu quero te agradecer porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como o Senhor falou com o teu povo através do profeta Ageu, o Senhor está falando com a tua igreja nesta noite. E eu te rogo agora, Senhor, que o Senhor venha dar ao teu povo, aleluia, ânimo, vigor espiritual, para que possam dizer: eis-me aqui, Senhor, para que possam se colocar à tua disposição. Em nome de Jesus Cristo, derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós o teu Espírito, e que a glória da segunda casa
seja maior do que a da primeira. Quem falava em línguas estranhas e que nunca mais falou, que volte a falar em línguas estranhas. Quem profetizava e não profetiza mais, que volte a profetizar pelo dom do Espírito Santo. Quem pregava e não prega mais, volte a pregar. Quem cantava e não canta mais, hoje o Senhor te levanta, o Senhor te levanta para uma nova história. Louvado seja o maravilhoso nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Oh, glória, poder sentar em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Divaldo, cante aqui. Cante um hino. Aleluia. Aleluia. Adore, adore ao Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem está sentindo a glória de Deus? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Adore comigo assim, ó. Em espírito, em verdade. Isso, adora. O Espírito Santo de Deus está aqui. A presença de Deus está neste lugar. Dos reis e Senhor, nosso viver, e Senhor, nosso viver. Meu prazer está na casa flui o amor ao único, vamos lá, que é digno de receber a honra e a força e o aleluia. Vamos louvar o Senhor. Imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. A um Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Louvamos a Ti, ó Rei Jesus, Te adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser para Ti. Obrigado, Jesus, por este culto desta noite. Ouvimos a Tua palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Glória ao nome do Senhor Jesus.
Meus amados irmãos,